Bom dia, meu povo! Bom dia para quem tá de dia, boa tarde para quem é de tarde, boa noite para quem me vê, sei lá Deus de onde. Beijinho pro pessoal do Japão, tem aqui umas seguidoras fiéis do Japão. Eu acho isso o máximo. Eu sei que tem gente de todo mundo, gente da Tailândia que assiste a gente. Aqui ou pelo YouTube ou lá no canal. Esses dias tinha gente do Vietnã, meu Deus, como é que tem gente brasileira, tá em todo lado, né? Também não é só para brasileiro, é todo mundo que entende um pouco de português, tá mais que convidado, né? Quem quiser assistir. Tem até amigos aqui da Romênia que me assistem sem saber patavinas do que eu tô falando, me assistem e depois vêm me contar. Oi, gente! Eu acho que essa é a queixa mais frequente que eu recebo aqui no Mãe de Família. O meu filho não para quieto. Meu filho tá numa fase terrível. O meu filho tá que eu não aguento mais. Quando eu vou na igreja, ele não me deixa fazer nada. Teve uma mãe esses dias que veio me dizer se o filho tava com o diabo no corpo. Cada coisa que a gente ouve, meu Deus. Que na igreja, que quando tá na igreja é que o menino fica pior. Não sei, né? Vamos lá entender um pouquinho. Eu acho que falta empatia, sabe? Claro que as crianças devem se comportar, sim, senhor. Devemos treinar isso, trabalhar em cima disso, né? Todo mundo sabe. Meus filhos são crianças, não são estátuas, né? Tem até aquelas memezinhas. Mas sim, a gente tem que educar para ter filhos educadinhos nos lugares, comportarem, ficarem quietinhos. Não é uma coisa que acontece do dia para noite, não é uma coisa que vai de primeira dar certo. Não existe um truque específico, assim, se eu disser essa palavra mágica, meu filho se cala e vira robô. Não tem, né? Não tem uma palavra mágica. Mas existe uma construção, né? E a construção é desde que nasce. A mãe, a gente tem uma coisa maravilhosa de aprender, desde que antes que a criança fale, a gente sabe o que a criança quer, né? Você sabe adivinhar quando a criança começa a balbuciar uma palavra e dizer uma coisinha, você já sabe o que a criança está falando. Mas aí, de repente, a criança faz 2 anos e a mãe parece que emburrece. Para de ouvir a criança. Já perceberam isso? Parece que você nunca sabe mais o que o filho quer. A criança começa a birra, é tudo menos... Você não adivinha, a coisa desaparece da sua mente. Um bebê recém-nascido, você é capaz de ali adivinhar que é a hora da comida, a hora do cocô, que é dor de barriga. Mas depois que a criança faz 2 anos, parece que tem muita mãe assim que... Né? É impossível adivinhar o que essa criança quer. Aí você tá lá na igreja, muito bem. Oi, Sandra Regina, bom dia. Você tá lá na igreja ou tá em algum lugar assim mais formal e você quer que o seu filho fique calado e ele não fica. E quanto mais você precisa que ele fique quieto, menos ele fica. Mas, se você tivesse assim, uma câmera para se filmar, tá? Naquele momento, que tipo de mãe você ia se ver? Uma mãe tensa, né? Uma mãe nervosa, uma mãe que já vai ansiosa, com medo do que vai acontecer. Uma mãe que tá olhando pro filho já com cara de ódio, por mais que ela queira fazer uma cara de mamã do Facebook, né? Por mais que ela queira se mostrar assim, né? Aquela mãe mais simpática do mundo, que é pra todo mundo ver que ela é a mamãe do ano, ela tá nervosa, então ela transpira até aquela raiva, que ela começa a ficar inconscientemente... Mesmo que ela não queira essa situação, ela começa a transpirar aquela raiva. Gente, às vezes eu vejo umas mães que você cheira a raiva da mãe. Oi, filha. Beijinho. Quando casar, Sara. Vai demorar muito pra casar, né, filha? Foi uma pedrinha, né? Oi, Ana Pessoa. Aí o que eu faço? Pelo amor de Deus, me dê uma solução pra isso. Número 1 vamos avaliar o seu critério de criança comportada. Criança comportada é uma criança que não está correndo para todo lado na hora lá da missa, do culto ou daquela reunião importante. É verdade, né? Não é uma coisa que convém o seu filho estar correndo para todo lado na hora que o pastor está falando. É um bocado chato, né? É inconveniente. Mas o que eu posso fazer então? Criança não tem que estar dentro da igreja. Como não? Ensina o menino no caminho que deve andar. Quando crescer não se desviará dele. Gente, não é ensina o caminho da igreja. É ensina o caminho do amor, da verdade e da vida. Ensina o caminho de Jesus Cristo. Não é ensina o caminho da rota da igreja.
Criança depois vai acabar por escolher e saber o caminho certo para seguir com a igreja que vai, né? Isso é o que mais tem por aí. Mas ok, aí você insiste, não, porque eu preciso disso, eu tenho que estar com Deus, porque se eu não for na igreja eu fico sem Deus, porque se eu não for na igreja eu não tenho comunhão com Deus, porque em casa para mim não serve. Ok, tá bem, você precisa disso, faz bem para você esse encontro, essa congregação, esse momento, é só no domingo. Opa, Pedrinho bateu a cabeça aqui na parede. Oh, meu amor. Como é que eu faço? Tem muitas igrejas que tem aquela escolinha das crianças e o seu filho não fica, né? Normal. Poxa, passa a semana inteira contigo e no fim de semana você vai deixar lá com um desconhecido porque é da igreja? Ah, porque é da igreja é santo? Não, não é bem assim, né? O que eu posso fazer nessa hora? Uma é você intercalar com o pai quem fica com a criança na igreja um pouquinho. Um fica na hora do louvor, outro fica na hora da palavra, né? Tem que ser intercalando, gente. E o mais importante é não culpar a criança por estar inquieta naquele momento. Imagina você, pequenininha, ali no lugar, tua mãe tá de olho fechado, com a mão no coração, às vezes chorando, e você tá ali ouvindo aquilo. Olha que coisa mais estranha, que coisa mais surreal, que coisa sem, né, sem sentido. Algumas crianças são assim mais quietinhas, nem se mexem, não tô nem aí para o que tá acontecendo, ficam ali desenhando. Mas, gente, isso não é para todo mundo. Se o seu filho não é assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você não vai para o inferno por causa disso e nem o seu filho vai para o inferno. E eu tenho muita pena que os pastores e as irmãzinhas tão crentes, tão abençoadas, não tenham paciência com seu filho, né? Porque se Jesus pregava amor, vocês acham que quando Jesus estava falando que as crianças estavam ali quietinha, por passe de mágica, as crianças ficavam na hora quietinha, né? Que ninguém se mexia. Não, gente, as mães estavam ali amamentando enquanto Jesus falava. As mães estavam ali com os filhos, às vezes, aos gritos enquanto Jesus falava. E Jesus dizia, vem a mim, não os impeçais, pois deles é o reino. Deixa os meus filhos virem para aqui. Quanto mais empecilho e mais não você der para uma criança nesse momento, mais aflição ela vai ter e necessidade de ir embora, porque aquele lugar é proibido para ela. Basicamente você transmite a mensagem para o seu filho, este lugar não é para você, aqui você se cala. Aqui eu canto, eu oro, eu louvo, aqui eu converso com as irmãzinhas todas e você se cala, meu filho. Ou seja, neste lugar você é persona non grata. Aqui você não tem direito de vir. É o que vocês andam mandando para os seus filhos, né? Essa informação. Cala já que eu já mandei calar. E algumas mães até beliscam, é aquela coisa, fica quieto. E aí, criança? Esperneia, chora. A informação que vocês estão passando é, não venha para aqui. Você aqui não é bem-vindo. Se eu pudesse, eu te deixava em casa para eu vir para a igreja para louvar a Deus. Gente, louvar a Deus não é cantar. Louvar a Deus é saber agradecer a Deus pela erva verde que você tem, pela chuva bonita, até pela enchente que veio, por o que vem bem e o que vem mal. Que isso é louvar a Deus, é saber encontrar nas coisas mais difíceis e nas mais fáceis Deus. Isso é louvor. Louvor é glorificar, certo? O sujeito pensa que louvar é quando a criança você consegue finalmente calar a boca da criança ali e você fecha o olho e começa a chorar. Senhor, pôs teus anjos aqui. Gente, isso não é louvor, não. Isso aí é quase que um hino de ira a Deus. Aquilo deve chegar no céu assim... Se chega no pé de alguma coisa, com certeza não é no ouvido de Deus. Isso quer uma coisa agradável aos olhos de Deus? Pega o seu filho com carinho e amor, então vai para a porta da igreja e fica com ele ali dançando na porta. Tá cantando, tá louvando? Fica na porta. Não precisa, o seu filho não se comporta, dê atenção a ele. Não tem louvor maior a Deus do que louvar a Deus no seu próximo. Deus está onde? Né? Deus está no seu próximo, não é isso que a gente aprende na Escritura? Né? Deus está no nosso coração, está no nosso próximo, está no nosso amor ao próximo, nosso cuidado ao próximo. Você é mãe, o seu próximo principal agora é o seu filho. O seu próximo mais importante é aquele que Deus te deu para ser o seu próximo imediato nesse momento. É o seu filho. E esse próximo não muda de lugar porque você vai à igreja. Esse próximo não muda de lugar porque você está na feira. Esse próximo não muda de lugar porque está uma outra pessoa muito importante, o rei e a rainha Elizabeth, te vendo. Né? Não dá. E assim... Seu próximo mais importante é o seu filho. Ah, mas isso aí, ele vai ficando mimado. Nunca mais ele vai se comportar. Não. Criança amada, criança respeitada, é criança que vai respeitar onde quer que você for. Foi, meu amor. Ai, mãozinha de banana. Tá suja, é isso, amor?
Poxa, e banana mancha, amor. Você esmagou a bananinha toda no chão, foi, meu amor? Ô, amor. Acho que tá faltando essa consciência de valores, o que é importante. Parece que quando a gente fala de igreja, é mais importante que a família. Gente, igreja é o seu filho, né? Todo mundo sabe, igreja somos nós, igreja é o seu filho. Seu filho é templo do Espírito Santo. Menina, tentado, não pode ser templo do Espírito Santo, aquilo é templo de Satanás. A mulher tem que fazer um trabalho nessa criança, para essa criança se acalmar, né? Porque agora até na igreja crente estamos fazendo trabalho, né? Porque a irmãzinha de oração vai lá na sua casa tantas vezes para orar em cima da criança, para a criança se acalmar. Não existe oração mais forte que o amor. Não existe forma de chegar a Deus mais forte, mais rápida, mais sincera que o amor. Então é assim, transmite ao seu filho que este lugar é um lugar de paz, aqui nós não gritamos, olha filho, aqui mamãe tá boazinha contigo, mamãe te ama muito, ó, olha, vamos ficar calminho aqui, ó, shh, não faz barulho não, ai, olha que música bonita. Não quer estar aqui mais um pouquinho? Então tá, vem aqui pra porta. Vamos ficar aqui na porta um pouquinho com a mamãe? Olha, mamãe trouxe esse desenho pra você. Olha, mamãe trouxe essa massinha pra você. Mamãe trouxe esse bonequinho. Shhh, olha, estamos incomodando aqui as outras pessoas. E é importante a gente não incomodar. Olha, sempre explicando, não é? Cala já essa boca. Não, gente, se eu desse uma moeda pra cada mãe que eu vejo fazendo isso, eu tava miserável e as mães ricas. Porque as mães estão sempre assim... Eu já disse, fica quieto. E depois é aquela mãe que pousa pro Facebook assim, né? Ai, amo minha família. Gente, ama de verdade. É tão mais fácil ser sincero o tempo todo. É tão mais fácil você deixar de se preocupar com o que os outros pensam sem ter que invadir o espaço do outro. Claro que você não quer atrapalhar toda a reunião, não quer atrapalhar a festa por causa do seu filho que tá gritando. Sai, vai até o banheiro, sai, vai um pouquinho até a porta, vai e volta, evita frequentar esses lugares assim tantas vezes, não precisa ir de segunda a segunda, vai uma vez de vez em quando, né? Seja assim, uma pessoa, olha, tenta ir ao parquinho durante o dia. O que você fez o dia inteiro, domingo, né? Você passou o dia em casa, a criança passou o dia trancada dentro de casa domingo e à noite você quer levar a criança para a igreja. Você passou o dia gritando dentro de casa porque tentou limpar, porque isso e aquilo, e à noite quer levar a criança para a igreja. Parece que o pessoal tá marinando a criança no ódio. Marina no ódio, depois leva para a igreja, depois diz que a culpa é da criança. Gente, como é que foi a sua conduta o dia inteiro? A criança capta toda essa emoção, gente. Elas são muito sensíveis a esses sentimentos. Isso é o que se chama a teoria da mente. Eles vão captando a sua expressão. Eles captam a forma como você reage com o teu olhar. Eles sabem, né? Quem nunca aqui, quando a mãe olhava, a gente até ficava quieto. As crianças vão captando isso. E você vai transmitindo medo, raiva, ansiedade, nervosismo. E a maioria das crianças não sabe lidar com isso. Não sabe como é que lida. Como é que lida? Surtando. Surtam de medo, surtam de pavor, surtam gritando. Outras surtam rindo, porque, né, já... não sabem como lidar com os sentimentos, estão ficando desequilibradas, gente. E depois é aquele adolescente que quando puder foge e nunca mais volta para essa igreja. Eu não voltaria. Se a minha mãe tivesse me criado, me xingando dentro da igreja, dizendo, cala a boca que o pastor está falando. Olha que o servo de Deus está falando. Servo de Deus, viu, minha amiga? É você criando seu filho nesse momento, que está fazendo a obra do pai. Isto é a obra do pai. Cuidar, educar o seu filho é a obra mais preciosa que o pai te deu diretamente na sua barriga. Nem o pastor tem uma obra tão importante quanto a tua. Ai, que absurdo, ele tem que cuidar das ovelhas. Deus te deu uma ovelha no teu ventre, amiga. Na tua barriga, fez nascer, cresceu cabelo, cresceu dente, cresceu tudo ali, ó. Vai tudo desenvolvendo a partir do que saiu de dentro de você. Isso não tem obra mais importante. Calma dentro da igreja. Voz doce. Mas não é um trabalho de atora, de atriz, de um trabalho artístico. É um trabalho mental, sabe? Você se convencer disso, você entender isso, você encarnar esse papel. Ai, é preciso muita paciência. Não, é preciso muito amor. É muito amor pelo seu filho e muita despreocupação com os outros. Porque parece que a gente está mais preocupado com o que os outros vão dizer do que o que o nosso filho vai sentir. Né? Tipo, cala já a boca porque ela está olhando. Então, você está preocupado com o que o outro pensa em detrimento do que o seu filho sente. Não faz sentido. A Ariane, do Bastidor de Maternidade, hoje vai postar, se já não postou, um texto, que ela me manda às vezes o texto para eu ler antes. E um texto sobre uma situação que ela passou ontem numa loja, que um rapazinho da loja
veio dizer para ela que se fosse filho dela, a criança não estava ali correndo para todo lado. Isso é uma outra situação. Você está ali, está no ambiente público, tem cheio de coisas novas, é uma loja, a loja tem coisas coloridas, a criança está feliz, está empolgada. Nós devemos sim manter a criança perto de nós. Eu não deixo a Joana encostar em nada nas lojas. Eu estou o tempo todo dizendo, não põe a mão, não põe a mão, não põe a mão. Esses dias eu até estava rindo para mim mesma, pensando, quando é que eu ia imaginar que eu ia me tornar essa mãe que dizia o que a minha mãe me dizia, que é não põe a mão, olha com o olho. Não olha com as mãos, minha filha, não olha com as mãos, olha com os olhos. Por quê? Porque eu tô na loja dos outros, eu não vou ficar metendo a mão em tudo que é dos outros, né, gente? Isso é até mal, as pessoas até pensam que a gente tá roubando, é uma coisa constrangedora. Então eu tô ali vigiando e tô ensinando ao mesmo tempo a minha filha. Mas isso eu ensino em todo lado. Estamos no parquinho, tem um brinquedo de uma criança no chão, tá no chão e eu falo, não é teu, não põe a mão. Eu não digo agora, pode brincar um pouquinho e depois lá eu digo não põe a mão. Não, em todo lugar, não é nosso, a gente não mexe. Eventualmente ela mexe. E quando mexe, o que eu digo? Mamãe já avisou. Mamãe disse para não fazer. Isso é ensinar a criança enquanto é criança. Eu vou ensinando. Quer dizer que ela vai aprender agora, de imediato, aos 4 anos, 5 anos? Não, mas eu vou educando para agora, para ela ser uma menina com 12 anos sem fazer isso. Não é fácil. Nós não somos mães de estátuas, né? Os nossos filhos gostam de mexer, querem brincar, querem tocar em tudo. Ainda mais quando é uma loja assim com muitas cores ou supermercado. Claro, o ideal é, se você sabe que o seu filho é assim mais atentado, mais ligado na corrente elétrica, evita ir fazer essas compras com seus filhos, vai sozinha. Se não tem outra opção, então já vai preparada, evita ficar dando muitas voltinhas no lugar, dá menos voltas e o tempo que tiver, sim, mantém a criança de mão dada. Ai, quem me dera, o meu filho solta a minha mão e sai correndo, então evita, e isso são fases, e vão passando. Eu já disse várias vezes, não evite ir ao lugar que você tem que ir mesmo. Se você tem que ir, não evita e vai se treinando aquela situação. Aí você leva todo aquele arsenal, que é lápis, massinha, brinquedo, coisas preferidas. Mas agora lugares que não tem mesmo que ir, não tem porquê. O mundo, nós não fomos feitos para estar dentro de shopping, não fomos feitos para estar dentro do supermercado, Juju. Nós fomos feitos para estar assim, ó, no quintal, à beira, né, ao mundo real, o mundo livre, o mundo de vida palpável. E criança quer isso e precisa disso. Agora só vou ler aqui o que vocês estão dizendo e vamos embora. Soraya, eu também digo pro meu filho, olha com os olhos, não com a mão. É bem coisa de mãe, né? Eu tava rindo para mim esses dias, pensando quando é que eu ia me imaginar ter me tornado a mãe que minha mãe era nesses aspectos. Nossa, bom dia, Vanessa, passo por isso, fico mais tranquila em ouvir tudo, uma lição, meus filhos, minha vida. Importantíssimo, gente, tem muita mãe achando que o filho tem que se comportar porque é a casa de Deus. Não, a casa de Deus somos nós, começa por aí, desde que, para quem acredita em Jesus, tá? Para os judeus eu não posso falar isso, mas em regra geral, para quem acredita em Jesus, sabe que desde que ele foi para a cruz, né? A casa de Deus somos nós. Ele rasgou o véu, né? Então, é onde você estiver, é onde Deus está. Ali é uma congregação de reunião com as pessoas que acreditam no mesmo que você e uma suporta a outra, uma ampara a outra, uma cuida da outra. Neste lugar que as pessoas, uma suportam a outra, uma cuida da outra, não pode ser um lugar onde as pessoas brigam com o seu filho. Não pode ser um lugar onde as pessoas não te aceitam com o seu filho do jeito que é. Tem que ser um lugar que as pessoas olham para o seu filho e sim, pode ser que algumas tentem até te orientar, te ajudar, mas tem que ser um lugar que uma suporta a outra enquanto você é mãe também. Poxa, nessa fase que você mais precisa de ajuda é quando as pessoas mais te apontam. Então, amiga, se calhar você tá no lugar errado. Se calhar você não tá no lugar certo. Não é que o seu filho que não seja bom o suficiente para o lugar, é o lugar que não é bom o suficiente para o seu filho. Que absurdo é a casa do Senhor. Amiga, o véu rasgou. A casa do Senhor é onde você estiver, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele. Entendeu? Se junta e se não dá pra ir, olha, na minha casa durante muitos anos a gente fazia cultos domiciliares, era em casa, oração e todo mundo ali abençoado, todo mundo muito feliz, cresci no caminho pela graça de Deus, tanto que tô aqui falando com vocês muito feliz isso. E meus pais, olha, meu pai era pastor, mas foi pastor já tinha 10 anos. E até os 10 anos era em casa, gente. Era sempre em casa os cultos, era ali. Não é que a gente não era crianças comportáveis, mas foi o que foi acontecendo, já nem sei bem porquê, talvez pelo ritmo de trabalho dos meus pais. Mas às vezes é preciso, calha, é uma situação assim. Enquanto não dá pra ir,
não vá, ou vá como eu falei aqui no início do vídeo. Fica um pouco mais à porta. Se der para ambientar o seu filho na salinha das crianças bem, boa. Se não der, talvez seja uma oportunidade sua de ser professorinha também lá na salinha das crianças. Olha, era uma boa oportunidade, já que seu filho não gosta de ficar, fica você lá com ele. Ele vai ali conviver com outras crianças, vai congregar, né? Se a questão é congregar, vai lá, congrega com as crianças. Não tem ali ser mais santo dentro daquela igreja do que a salinha das crianças, que é onde se congregam os filhos de Deus livres de pecado, né, minha amiga? Vai pra lá, então, congrega lá. Pega com outra pessoa depois a palavra que o pastor passou, tenta assistir o culto. Hoje tanta igreja grava os cultos, né? Assiste o culto depois gravado, lê a Bíblia em casa, ora em casa. Se você tem muita necessidade de ouvir o conselho de alguém, tenta marcar uma hora à parte para falar com o pastor e seu marido ficar com o filho, uma coisa assim, né? Mas é mais do que vai no seu coração em relação ao seu filho e o lugar do que a própria situação em si. A mãe já tá indo com raiva que o filho não se cala, não dá. Depois que você é mãe, as coisas mudam. Não vai ser igual e não é por isso que você vai ser menos abençoada. Mas deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. A Ariana Silva, Deus está onde se pensa nele e fala dele. Deus está onde eu tô, né? Tem muitos lugares que se dizem estar a falar de Deus e ninguém está com o pensamento verdadeiramente nele. É isso, e é isso que eu quero passar para os meus filhos, né? Não quero passar a mensagem errada. Meu filho, cala a boca que eu já mandei. Então, peraí, eu estou dizendo para ele que esse lugar não é para ele. E acho que é mesmo contraproducente, não é o que eu quero passar. Eu quero passar que ele é um lugar onde ele é bem-vindo e é um lugar que ele vem para congregar com pessoas de bem. É uma reunião de bom ambiente. Se deixou de ser uma reunião de bom ambiente, deixou de ser lugar para você e sua família. Simples assim, gente. Não estou tentando aqui desviar ninguém da igreja. Só que há muitos lugares, muitas congregações, muitas reuniões que vão te aceitar do jeito que você é e do jeito que você precisa ser. Seja você espírita, católica ou bandista, sei lá, o tipo de religião que você acredita. Se não está sendo completo para toda a sua família, que neste momento inclui principalmente seu filho, não está sendo completo para você. Não tem como você ir para esse lugar e não ter paz. Se não tem paz, é simples. Onde não há paz, não há Deus. Porque onde há Deus, há paz. Aquela paz que excede todo entendimento. Certo? Beijo, Renata Almeida. Não é só na igreja, queremos nossos filhos quietos, é sempre em todos os lugares e nos importamos sempre com o que os outros pensam, né? Todo mundo fala, se fosse meu... Pera. Ai, meu Deus, agora tá um texto em cima, não consigo terminar. Se fosse meu filho, ainda pensam que os pais não educam. Renata, eu tenho até um texto que eu falo isso. Eu quero sim meus filhos bem comportados nos lugares. Eu ensino, eu dou o caminho das pedras, eu vou orientando, eu puxo pela mão quando é preciso, eu digo agora é quieto, agora todo mundo calma, mas eu não vou agora de propósito para um lugar que eu sei que o meu filho não pode dar um pio, né, e ficar lá de propósito mandando ele se calar. Se eu tenho uma criança, eu sei que ele não vai se calar, principalmente uma criança de 2 anos, uma criança de 3 anos que não tem raciocínio para entender isso. Não é uma questão de ele não quer, ele não é capaz. Não é que o meu filho não queira ficar quieto. Isto não tem a ver com a natureza que Deus deu para ele. Deus deu uma natureza para o meu filho de ser uma criança viva, ativa e comunicadora. E eu não posso ir contra a natureza que Deus deu ao meu filho só porque eu quero estar na igreja naquela hora de olho fechado. É contraproducente, a não ser que eu tenha muito que ir naquele lugar. Mas se eu tenho muito que ir no lugar, não há de ser assim toda semana, todos os dias, o tempo todo. Há que se fazer escolhas. Ou você vai e aceita o seu filho do jeito que é, ou deixa de ir. Você tem que ir, sabe que ele é assim, então você vai ter que sim se levantar várias vezes, ficar na porta várias vezes, vai ficar dançando com ele na hora do louvor. Olha que coisa linda, abençoada você dançar com seu filho na hora do louvor, né? E não é só, você vai com ele para algum lugar, você tem que vai comprar um telefone novo, tá na loja. Aí está ali, o seu filho tá mexendo em tudo. Você sabe, telefone é caro, pode quebrar, né? Você não quer que ele mexa? Esteja o seu filho no colo. Ele não para quieto no colo. Então, eu não vou poder comprar o telefone agora. Simples assim, a culpa não é do seu filho, a culpa é tua. As mães têm que perceber que não se pode ir contra a natureza do ser humano, é a natureza dele. A partir dos 4 anos pode ser sim, que aí sim você consegue dizer, minha filha, agora você para, você está se portando mal. Vamos lá entender. A partir dos 4 anos, antes dos 4 anos, alguma outra criança é capaz de perceber, mas é contra a natureza do ser vivo, o ser humano. Eu mesmo você dizer assim, planta, agora não cresce mais. Eu vou aqui te dar água, vou te dar comida, vou te dar tudo que você precisa, mas você está proibido de crescer. É o que a gente anda dizendo para os nossos filhos. Você está proibido de se mexer agora, o tempo todo você pode brincar. Mas aqui você tem que ficar quieto porque eu mandei. Até os 4 anos isso não faz sentido.
Meu filho é hiperativo, a Érica tá dizendo. Já postou, Ariane? Ah, então todo mundo lá no Bastidores de Maternidade leu o texto que a Ariane postou sobre... Alguém apontou o dedo na cara dela ontem, né, Ariane? Meu filho é hiperativo e não presta atenção em nada. Não presta, né? Não presta. Tá. Não deixo de ir para justamente ele se acostumar. Perfeito. Ele se acostuma, mas como eu disse, a mãe tem que se adaptar mentalmente à situação que vai vir. E não é obrigar o filho a se adaptar naquela hora, cala-te já. A mãe vai se adaptando e com o tempo a criança vai se ambientando, vai conhecendo as pessoas todas da igreja, vai se sentindo confortável ali, vai se sentindo menos proibida, menos persona não grata, vai se sentindo mais aceite, mais receptiva e vai ter vontade de ir para ver as irmãzinhas, os irmãozinhos, as pessoas que ela gosta de ver nesse lugar, né? Agora, se desde o início você só manda calar e não, olha, meu filho, você vai criar um terroristinha, sabe aquelas crianças que correm para todo lado? Essas são as crianças que mais ouvem não, que levam tapa, levam beliscão e são as crianças que são assim, já não sei se é porque Tostines vem demais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vem demais. Eu não sei se a criança se mexe mais porque leva beliscão, ou se leva beliscão porque se mexe mais, né? Quanto mais beliscão, mais atentada a criança fica, gente. A criança vai ficando mais comportada porque você briga com ela nos lugares. Há formas de corrigir. E outra, do jeito que você corrige na rua, você tem que corrigir em casa. Porque muitas vezes a mãe vai deixando a corda esticar para ela poder ir no banheiro, a mãe vai deixando a corda esticar para ela poder cozinhar, a mãe vai deixando a corda esticar por isso e por aquilo, e depois na rua aquela corda é travada. Então, peraí, se você quer que ele seja assim, tem que ser assim na rua e em casa. Você tem que se policiar. A mesma atitude que tem na rua, tem que ter em casa, e a mesma que tem em casa, do mesmo jeito, a mesma cara e boca é a que tem na rua. Não pode ficar alterando. Gente, é muito importante... Eu estava estudando isso sobre teoria da mente. A criança aprende a sua fisionomia e é dos demais para tentar depois se adaptar a isso. Que é o que falta nas crianças que sofrem de esquizofrenia e autismo. Elas não têm essa percepção da mente. Elas não conseguem perceber pela cara da pessoa o que ela quer dizer. E o seu filho está aprendendo em casa o que você quer dizer pela tua cara. Mas em casa você faz uma cara e na rua outra. Porque na rua tem gente olhando. Não pode. Tem que ser a mesma fisionomia, você tem que mostrar a mesma expressão. Muitas vezes a gente tem que forçar um pouco mais essa expressão para elas entenderem o que a gente quer passar. Eu faço aqui na rua, na frente da câmera, de quem estiver olhando. Tá passando. Eu levantar a sobrancelha, filho, já tá todo mundo ali pianinho. Quer dizer que eu tô levantando a mão pra bater? Não. Já sentiu que a minha cara é de desgosto. Essa cara de desgosto, você tem que, às vezes, forçar um pouco mais pra criança interpretar essa cara de desgosto. Então, a mesma cara de desgosto que faz na rua é que faz em casa e é de casa na rua. Não dá pra na rua você falar assim, meu filho, fica quieto. E em casa, não, tem que ser a mesma cara. Você faz em casa, tem que fazer na rua. Você faz na rua, tem que fazer em casa. Você não pode ter duas feições. Isso confunde o ser humano. Tem que ser uma coisa transparente para os dois. Deixa eu ver. Silvia, criança tem que ser alegre, ver como criança, não são robôs. Perfeito, Silvia. Mas é assim, nem sempre dá para ser, né? Tem vezes que a gente precisa. Tem um texto que eu falo sobre isso. Você tá no cartório, no casamento da tua irmã, e tá o juiz de paz ali olhando para você, que seu filho corre para todo lado. Das duas, uma, ou você não vai, ou você fica na porta, ou você leva um brinquedo e tenta acalmar o seu filho naquela situação. Porque tem horas que você precisa, assim, você tá ali urgente, tem que ir num cartório, tem que fazer uma coisa importante, só tem você e Deus pra cuidar dos filhos, não tem mais ninguém, você é mãe solteira, ou não tem ninguém que possa te ajudar. Né? Você tem que tentar se controlar, mas não pode colocar isso como prática costume. Não dá para ser assim em todas as situações. E tem que ter certeza que a culpa não é do seu filho. Parar de julgar o seu filho como errado e entender em você o que você está fazendo mal ali. Não é o que eu estou fazendo mal que não consegui controlar. É o que eu estou fazendo mal que eu trouxe meu filho para esse lugar que está sendo amarrado. Meu filho, neste momento, estou prendendo ele, atando ele, dizendo não se mova. Quem está errada nisso? O teu filho quer se mover ou você? Como eu disse, vai contra a natureza dele. Eu vou indo, gente, eu tô ficando garganta seca. Ariane, ele é assim, eu fico de olho, mas não deixo que seja inconveniente. Mas não posso gritar com ele e beliscar pra que fique quieto só porque o moço ali não tá gostando, né? A gente não deve invadir o espaço dos outros. Mas se a gente precisa muito, naquele momento, estar naquele lugar, muitas vezes a gente pode dizer assim, olha, eu peço desculpa se eu tô te incomodando, não tava aqui com interesse em incomodar ninguém, né? Porque... sei lá, a pessoa tem algum trauma, não gosta de criança, sei lá, né?
tá na loja dela. Acontece, ninguém é obrigado a gostar dos seus filhos, né? Não é porque eles são fofinhos, lindinhos, que eles vão gostar do Pedro, da Joana, todo mundo. Volta e meia eu olhava aqui com o nariz torcido, assim, nas pessoas, principalmente segurança de loja. A gente vem correndo atrás. Parece que chegou, assim, uma família de gente esquisita e vem todo mundo correndo atrás, não é mais estrangeiro, né? A gente é estrangeiro. Mas eu já sabendo disso, eu digo, Joana, não mexe, as pessoas estão olhando pra gente, vamos se portar bem, e vou juntando o Pedrinho mais pra perto. E saio dessa loja. Simples assim, se eu vejo que aquele naquele lugar, nós não somos pessoas gratas, vocês não querem que a gente esteja, eu vou fugindo. E se eu vejo que meu filho tá nessa condição assim, mais enlouquecida hoje eu não saio com ele. Simples assim, tem que ser. Você é maravilhosa, amo suas lives. Obrigado, Cristiane. Pessoal, se inscreva lá no meu canal, mãedefamilia.com. Não, youtube.com/Mãe de Família Oficial. O meu canal é o mãedefamilia.pt, minha página, para quem não conhece. E é PT de Portugal, né? De Partido dos Trabalhadores, não, viu? Nada contra, não tem nada a ver, nem sei nada de política, mas é PT de Portugal. Mãedefamilia.pt. E outra, vamos ter canecas do Mãe de Família! Tô tão feliz! Consegui que me fizesse as canecas, vou colocar aqui pra vocês com todo mundo pra ter com a logotipo, toda oficial, tá muito bonita as canecas, a ver se eu posto logo pra vocês verem. Supimpa, tem uma que é com o texto do contrato de maternidade, que é aquele que eu falo sobre aceitar ser mãe, acertar tudo isso. Tá muito bonita as canecas, a ver se eu posto ainda hoje pra vocês, se eles me deixarem. Porque eles estão a dor do vapor. Isso que a gente já foi pro parquinho hoje, né? Estão elétricos. Beijinho, gente. Já são quase 4 horas da tarde. Quase hora de almoço pra vocês aí, né? Beijinho, Elinalva. O meu não adianta. É muito teimoso. Não sei o que fazer. Ó, amiga, ele não é teimoso, não. Ele é criança. E criança teimosa é criança com personalidade, né? Criança com caráter. Criança que sabe o que quer. Fala, Juju. Beijinho pra todo mundo. Beijinho pra todo mundo. Boa. Juju mandou o seu beijinho. Beijo então, gente. Tchau, até amanhã, se Deus quiser. Beijinho pra todo mundo. Beijinho pra todo mundo. Ai, que cheirinho gostoso, Juju.